E hoje a gente vai falar sobre ele, personagem da DC, que é muito temido pelos seus adversários. Sim, eu estou falando dele. Não, de você não, Coringa. É do Batman mesmo que eu tô falando, gente. Hoje a gente vai descobrir por que o Batman é tão temido por todo mundo e tão querido pelos fãs, sendo que ele nem poderes tem. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu, João Marcos Carneiro, estou aqui agora para começar mais um vídeo com vocês e a gente já inicia de uma forma hipotética. Vamos imaginar uma situação. Vamos supor que um alienígena pousa neste momento no planeta Terra. Um só, vai. E aí, ele, diferentemente do que muita gente pensa, ele não começa a atacar as pessoas, mas ele arruma um amigo, ele fica amigo de uma pessoa. E aí, essa pessoa apresenta para ele dois personagens aqui do planeta Terra, o Batman e o Coringa. E aí, só olhando para a figura desses dois personagens, quem vocês acham que o alienígena vai dizer que é o vilão da história e quem que você acha que ele vai dizer que é o mocinho da história? Pois é, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre essa pergunta que eu acabei de fazer. Bom, você vai ter 5 segundos para escrever aqui embaixo antes de eu dar a resposta que eu imagino que seja a ideal. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou seu tempo. Se você comentou, legal. Se você não comentou, dá um pause no vídeo. Então vamos lá. A maioria das pessoas, eu diria até 99,9% das pessoas, vai dizer que o alienígena vai considerar o Coringa um personagem de sorriso fácil, um personagem de roupas coloridas, que ele é o herói da história, o mocinho da história. E que o Batman, um personagem sempre de mau humor, bravo, carrancudo, acho que é a melhor palavra inclusive, seria o vilão. Mas nós sabemos perfeitamente que na verdade o herói é o Batman e que quem faz o mal nessa história toda é o Coringa. Pois é, para você ter uma ideia como as aparências enganam. Mas o assunto aqui desse vídeo não é falar sobre isso, de que as aparências enganam, nada disso. Eu vou mostrar por quê e principalmente esse ambiente todo em que o Batman está envolvido faz dele um herói tão querido por todo mundo e também um herói que é muito temido por todos os seus adversários. Então, vamos começar enumerando agora alguns fatores dessa situação. Mas antes, eu gostaria de pedir para que você entre lá no meu Instagram e dê um seguir lá em mim. E aí, quem sabe a gente não pode bater um papo lá sobre outros assuntos, sobre o próprio Batman também. Enfim, o meu Instagram está aparecendo aqui na tela, então é só você ir lá e me seguir, tá bom, gente? Eu aguardo vocês por lá. Bom, mas agora sem demoras, então, o primeiro fator que eu considero ideal para toda essa situação em que o Batman está envolvido é o fato dele ser um personagem sombrio e misterioso. O Batman, como todo mundo sabe, ele tem toda uma história de vida muito dura. Ele viu os pais serem assassinados na frente dele quando ele era criança ainda. Ele teve que superar uma infância sem os pais, de ter visto a morte deles numa cena tão cruel na frente dele e ainda tão jovem. Além disso, tudo isso moldou todas as características dele. Então ele ser um cara sério, até certo ponto aparentemente triste, faz dele uma pessoa muito especial. Por quê? Diante de uma situação dessa, é normal a pessoa se revoltar contra tudo, contra a vida, contra as pessoas, mas não foi isso que aconteceu. O Batman, também conhecido como Bruce Wayne, a sua personalidade civil, digamos assim, é uma pessoa que ajuda as instituições de caridade, por exemplo, e ainda se veste por aí como super-herói para salvar o mundo dos vilões maldosos que tentam fazer mal contra as pessoas. Então, esse é um dos fatores que eu considero ele ser tão querido pelo público que vê isso nele e o lado dele ser sombrio e misterioso para assombrar os vilões que nunca sabem o que esperar de um cara desse. Outra
situação, por exemplo, toda essa roupa preta, né? A maioria dos heróis tem roupas coloridas. Então você pega, por exemplo, outro herói que é muito querido pelos fãs, agora indo pro lado da Marvel, por exemplo, o Homem-Aranha. A roupa dele é vermelha, é azul. Precisa de mais colorido. Capitão América, vermelho e azul, por causa da bandeira dos Estados Unidos. Tem o Homem de Ferro também, que usa toda aquela armadura que também é colorida. Então você pega o Super-Homem também, vermelho e azul. Mulher Maravilha também tem uma roupa colorida. O Flash, voltando para DC também é vermelho. Então você não lembra de nenhum personagem, nenhum herói que tem uma roupa preta dessa. Isso ajuda também naquela análise que eu fiz do Alien aterrissando na Terra e achando que o vilão seria o Batman, e também na situação de que você, como vilão, você já sabe o que esperar de um herói. E aí vem um cara totalmente diferente para te derrotar, você fala, mas que é isso? Eu não tô esperando por isso. Então eu acho que é uma situação muito importante. Outro fato é a inteligência e a estratégia do Batman. Ele sempre molda todo o plano dele, o que ele vai fazer, como ele vai derrotar o vilão. Não é nada, vamos lá ver o que vai acontecer. Não, ele simplesmente traça um plano todo estratégico, ele tem uma inteligência enorme. Então isso também ajuda muito no fato de que o vilão olha pra ele e fala, caramba, mas ele sabia tudo o que vai acontecer, sabe? Então você pega, e o Batman tem vilões icônicos, o próprio Coringa, né? Também o Charada, também o Pinguim, que são adversários muito fortes, terríveis, e que ele derrota, assim, óbvio, não com facilidade, né? Mas ele consegue derrotar esses caras, não uma, duas vezes, todas as vezes praticamente, seja no cinema, seja nos quadrinhos, enfim. Outro ponto que eu diria para vocês é que, além dessa toda inteligência para armar uma estratégia para vencer o vilão, ele também usa tudo isso para criar aparelhos e tecnologias que o auxiliem. Afinal, uma coisa que eu ainda não falei nesse vídeo, porque ela é muito óbvia, o Batman, ele é um super-herói que não tem poderes. Então ele não sofreu nenhum tipo de acidente e ficou todo poderoso. Não, nada disso. Ele é um ser humano normal como nós. E esse é outro ponto que faz muito os fãs se identificarem com o Batman. E a gente sabe, até por nós mesmos, que quando uma pessoa se identifica muito com a outra, é natural ela gostar da outra pessoa. Imagina então, você lendo uma história em quadrinho, você assistindo um filme, vendo que tem uma pessoa ali que é um grande super-herói, mas que ele não tem poder nenhum. Então isso aproxima o fã do personagem. E aí, essas tecnologias são os fatores que fazem ele vencer esses vilões. Então você pega uma série de super-heróis, dentro da DC mesmo, os colegas dele, o Flash, a Mulher Maravilha, o Super-Homem, todos eles têm poderes. O Ajax, enfim, todos eles têm poderes. O Lanterna Verde. E o Batman, sem o mesmo poderio que os seus colegas, consegue ajudá-los de uma forma tão grande quanto os demais. Então, tudo isso dentro da Liga da Justiça é outra situação muito interessante. E aí a gente pode citar o cinto de utilidades, a gente pode citar todas as tecnologias, enfim, de arma e tal. Também o tão querido Batmóvel. Então, são situações que tornam o Batman temido também pelos seus rivais. E para finalizar a minha lista de fatores, a força física e as artes marciais. Bom, como ele não tem a super força do Superman, por exemplo, ele tem que compensar isso de alguma forma. Então ele treina muito. Ele frequenta a academia, não como eu e você, que vai lá para manter a forma física ou até para ficar bombadão. Mas ele não, ele não precisa ficar bombadão. Ele tem que ficar, assim, quase super-homem.
Ele tem que ser o super-homem dos humanos, né? Já que ele não tem poder de super força, ele tem que bater nos adversários, então ele usa o máximo de tudo que ele consegue tirar da força dos músculos dele. Além disso, ele treina muito artes marciais para aumentar a habilidade, para tornar ele mais hábil para conseguir escapar de um soco do adversário, para tornar ele mais flexível também, por que não? Porque tudo numa batalha contra um vilão, numa guerra, enfim, é importante. Tanto as armas que você tem, tanto a sua parte física para conseguir aguentar uma luta dessa. Tanto para bater, tanto para escapar de um soco, de um murro, enfim. É uma situação muito difícil e o Batman utiliza desse fator para tentar também se aproximar mais dos seus amigos heróis que são super poderosos. Bom, se você está gostando desse vídeo, gente, eu peço para que você deixe o seu like, ainda também se inscreva no canal e acione o sininho para receber sempre notificação quando tiver vídeo novo, e aí você não perde nada que a gente produzir aqui. Tá bom, gente? Agora, o que eu vou fazer? Já que a gente já falou bastante do Batman, eu gostaria de aproveitar a parte final desse vídeo para falar do novo filme do Batman com Robert Pattinson no papel principal, que será lançado no ano que vem, em 2021. Bom, esse filme ele tem uma expectativa muito grande, principalmente pelo fato de o Batman ser um herói que tem uma legião muito grande de fãs. Bom, o filme foi mais um dos que foram afetados pela quarentena em que a gente está vivendo hoje. Como a gente sabe, inclusive eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, eu vou deixar aqui no card para vocês. Vários filmes, todos os filmes, aliás, de Hollywood, do mundo inteiro, estão paralisados. Sejam as gravações, sejam as produções, as edições e até mesmo os filmes que já estão prontos tiveram que ter datas de lançamentos adiados. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima para vocês. Bom, mas o filme ele deve contar o início da história do Batman como super-herói. Então, como foi o início dele? Que é uma parte, inclusive, que foi muito pouco citada, observada nos cinemas até hoje. Então é uma história um pouco nova, que vai contar com dois personagens novos, que são o Jill Coulson, que é um promotor público, e a Bella Real, que vai ser uma candidata à prefeitura de Gotham. Então deve ter uma questão política por trás dessa história também, vale a pena também observar essa parte. Além, é claro, de contar com o Batman, a gente vai ter o Comissário Gordon, a Mulher Gato, o Charada, o Alfred, o Falcone e o Pinguim. Então, só para você ter uma ideia, vai ser um filme que vai reunir vários personagens icônicos do Batman, com grandes atores interpretando, além do Robert Pattinson, né, que é o Batman, que é o Bruce Wayne, muito conhecido pelo Edward de Crepúsculo, né, quem não lembra dele, mas também vai contar com o Paul Dano como Charada, né, e também o Colin Farrell como o Pinguim, só para citar dois grandes atores que a gente vai acompanhar nesse filme também. Então fica muita expectativa por esse novo filme, com direção do Matt Reeves, e a gente então encerra aqui o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você é fã do Batman, deixe o seu like. Se você não é fã do Batman, cuidado com ele, porque senão o Coringa vai aparecer na sua casa e aí você não gosta do Batman, e aí o Batman vai falar: poxa vida, esse cara não gosta de mim, será que eu tenho que salvar ele? Então cuidado, porque o Batman pode ser útil para você. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos, a gente se vê. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho. Um grande abraço e tchau!